Boa noite. Vamos lá começar a nossa segunda live de uma série de 5 lives sobre saúde mental. Sexta-feira passada nós começamos falando sobre o estresse. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Vamos esperar aí, bom dia pastor, vamos esperar aí o Instagram avisar que nós já começamos. Bom dia, estou tão acostumada com café com fé. Boa noite, Gleide. Boa noite, pastor Valdir. Boa noite, Ana. É a Bia. Boa noite, que bom que vocês estão aí comigo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Quem nunca, se sentiu ansioso, ficou apreensivo, numa expectativa? Boa noite, Júlia. Eu disse bom dia, já acostumada com o devocional Café com Fé. Boa noite, Cláudia. Vamos lá, que bom. A Gladys é de Manaus, né, Gladys? A Júlia de Belém. Que bom que vocês estão aí comigo. Vamos aprender mais, sobre ansiedade, vamos entender o que é, quais são os sintomas, o que desencadeia, como eu posso lidar com essa ansiedade e poder, a partir do conhecimento que nós vamos adquirir, poder ajudar outras pessoas, tanto a identificarem o que elas têm, quanto a orientarem, a aconselharem, ajudarem, encaminharem para que elas procurem um médico, se essa for a questão, se houver essa necessidade de medicamento e tal, de orientar, procurar um médico. Então é sempre bom a gente conhecer, mesmo que nós não tenhamos o transtorno, não estejamos sofrendo de ansiedade, mas é importante termos o conhecimento para podermos ajudar as pessoas. Boa noite, irmã Dulcina, que bom que vocês estão aqui. Vamos lá. Então vamos entender primeiro, o que é ansiedade, Ansiedade, ela não é uma doença no primeiro instante, Todos nós temos ansiedade, todos nós nascemos com esse mecanismo de proteção. Ansiedade é uma resposta emocional provocada pelo medo que tem uma função adaptativa necessária e desejável para a sobrevivência da espécie. Ela serve para nos proteger. Todos nós nascemos com esse mecanismo de proteção, Ela tem uma função adaptativa no nosso corpo. A ansiedade, ela nos prepara para fugir ou atacar. É para a proteção, para a nossa proteção. Deus nos fez assim, Então, ela não é um transtorno, mas nós vamos ver mais lá na frente que a ansiedade, que é normal, que todos nós sentimos em algum momento da vida, ela pode se transformar em um transtorno. Mas no primeiro instante, ela é um presente de Deus para nos proteger. Se nós não ficássemos ansiosos, diante do perigo, nós não iríamos nos preparar para enfrentá-lo, Então, a ansiedade é uma resposta emocional provocada pelo medo. Quando nos sentimos ameaçados, o nosso corpo reage. Isso é uma ansiedade, Nós ficamos tensa, nós ficamos, as pupilas dilatam, não é isso? A mão começa a suar. A Cláudia está dizendo que ela não sabe se é ansiedade, mas ela fica pensando em algo que ela vai fazer. E às vezes ela não consegue dormir só pensando. Vamos ver. Depende, do tempo que esses pensamentos, essas preocupações vão ficar. Nós vamos ver mais lá na frente, tá? Então, ela é uma resposta emocional normal do nosso corpo. Todos nós temos essa resposta emocional. Foi dada por Deus para nos proteger diante das ameaças do meio, tá? E ela provoca sintomas mentais e físicos, Quais são os sintomas mentais? O primeiro, que é o destaque, nós ficamos tensas, A gente fica tenso, fica em estado de alerta quando
Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos em estado de alerta. E o que nós sentimos no corpo? Taquicardia, pupila dilatada, mãos frias, diarreia, sudorese, falta de ar, tontura, enjoo. Tudo isso é por quê? Porque é como se o nosso corpo tivesse, é como se o nosso cérebro tivesse liberando adrenalina, né? Para nos dar força, o nosso coração começa a bater mais forte para liberar mais sangue no corpo, para nos preparar para uma guerra. Nós vamos lutar ou fugir, tá? Então, as reações, elas são viscerais, é aqui dentro, a gente sente e é desagradável. As reações da ansiedade é desagradável, tá? E aí, quando é que ela se transforma, né? Quando é que a ansiedade normal, que foi dada por Deus, que é para nos proteger, né? Que tem uma função adaptativa, que é adaptar, preparar o nosso corpo para fugir ou para lutar. Quando é que essa ansiedade se transforma em um transtorno de ansiedade? Vamos lá. Quando o nosso corpo começa a reagir de forma desadaptativa. Lembra que ele tem uma função adaptativa, ele vai nos adaptar àquela situação de risco que está provocando medo. Pode ser medo de uma prova, medo de uma entrevista de emprego, aquela ansiedade do dia do casamento, da primeira vez, quando a gente vai dirigir, né? Eu tinha pavor de dirigir, eu passava mal, eu suava, me dava dor de barriga, me dava enjoo, me dava vontade de vomitar. Era uma sensação tão ruim que eu não queria dirigir. Eu preferia nem tocar no carro, né? Eu preferia nem tocar, porque a sensação não era prazerosa. Só que como eu enfrentei o medo, depois de uns 5 anos, né? Eu fiquei paralisada por esse medo. Depois de 5 anos que eu tive a coragem, a ousadia de enfrentar o medo, eu perdi. O medo só ganha força quando a gente dá atenção para ele, né? Mas quando a gente enfrenta ele, a gente vê que ele não é tão grande, não. Ele vai passando. Tá? Então, quando ela se transforma em um transtorno, quando o corpo reage de uma forma mal adaptativa, interferindo negativamente no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida social, né, afetiva, ele começa a interferir em toda a nossa vida. Por quê? Eu escutei um psiquiatra comentando sobre ansiedade, né? E ele usou o exemplo de um alarme de carro, que eu achei super claro, né? O exemplo, ele diz que o alarme do carro, quando a Gladys está dizendo que ela não dirige até hoje, que ela morre de medo, mas enquanto não começar, Gladys, o medo não vai passar. A gente só vence o medo enfrentando ele. O alarme do carro, quando o carro se sente ameaçado, ele dispara, certo? Assim é o nosso corpo. Quando nós nos sentimos ameaçados por alguma situação, por alguém, por algo, né? O nosso corpo reage, ele dispara. Ok, isso é normal, né? Aí o nosso corpo libera o quê? Adrenalina, cortisol, que é para nos preparar para lutar ou fugir. Só que o problema é quando ele começa a disparar sem ameaça nenhuma. Já aconteceu isso no carro de vocês? O alarme, vocês saem de perto do carro, deixam ligado o alarme. Aí quando vocês vê do nada o alarme dispara. Aí vocês vão lá olhar, não tem nada. Não tem nada. Disparou do nada. Tá com algum problema, né? O alarme tá desregulado. Ou o alarme dispara e não quer mais parar. Ele vai embora. E você vai olhar, não tem nada lá. Assim é o nosso corpo. Quando a ansiedade se transforma num transtorno, é quando o meu corpo dispara o alarme sem necessidade. É quando não há nenhuma ameaça objetiva, né? Geralmente as ameaças, elas são, nos nossos pensamentos. Nós criamos essas ameaças. Nós criamos um mundo fantasioso, né? Um mundo virtual que só existe aqui na nossa cabeça.
e a gente vive como se ele existisse. A gente já sofre como se tivesse acontecendo, né? Então, a ansiedade, ela se transforma em um transtorno quando ela está quando ela reage de uma forma mal adaptativa. Ou eu vivo em estado de alerta, né? Um suor que não para, uma taquicardia, né? Que eu até acho que tem problema de coração, uma respiração ofegante do nada, eu tô com falta de ar, eu começo a respirar mais cansado, ofegante, do nada, né? Então, o nosso corpo está reagindo de uma forma mal adaptativa. Eu preciso de uma regulagem, né? Eu preciso estar atenta ao meu corpo. O nosso corpo, ele fala, gente. Quando a gente está muito estressado, a gente sente a nossa carne tremer. Vocês já sentiram isso? O músculo aqui, a carne, ela treme, ela contrai. O nosso coração fica mais acelerado. E a gente tem que se tocar, a gente tem que... Gente, eu estou muito agitada, eu estou falando muito. A minha cabeça não para, é um pensamento atrás do outro. Eu acho que eu estou ansiosa, eu estou agitada. A gente tem que se perceber e dar uma freada. Não, eu vou tomar um banho, eu vou descansar. Né? Ah, Patrícia, mas aí se eu estiver no meu trabalho, quando tu chegares na tua casa, não vai limpar, não vai arrumar, não vai fazer nada. Toma um banho e deita, relaxa, respira, né? Escuta uma música tranquila, vai ler um livro, vai ler tua Bíblia, vai orar, né? Te desliga um pouco. A gente tem que se perceber, tá bom? Como é que tá o nosso corpo? Então, a ansiedade é um presente de Deus que veio para nos proteger, tá? Ela serve para nos proteger, ela nos prepara para lutar ou fugir. Ela se transforma num transtorno quando ela está mal adaptativa, né? Quando ela está desregulada, quando ela começa a disparar sem necessidade, não está acontecendo nada. Não tem nada ameaçador e eu estou ansiosa, eu estou agitada, né? A síndrome do pânico nós vamos ver. É do nada, a pessoa está no supermercado, a pessoa está no banheiro, a pessoa está no banho e ela dispara, né? E aí a ansiedade dispara e aí vem todos aqueles sintomas de uma forma muito intensa e a pessoa pensa que vai morrer, que vai infartar, que vai ter um derrame, que vai desmaiar, né? Porque começa a formigar o braço, começa a não sentir a perna. E é tudo porque o meu corpo está desregulado. Eu preciso acalmar o meu corpo. Estão ouvindo bem aí? Posso continuar? A ansiedade, ela traz um sentimento de insegurança, de medo, de apreensão, uma preocupação excessiva com o fato que ainda não aconteceu. A preocupação nos tira do presente e nos leva para um futuro que ainda não existe. Por isso que tem um artigo que a psicóloga diz assim, o que é ansiedade? Ela diz, é nada. Ansiedade não é nada. Por quê? Não aconteceu nada. É tudo aqui, ó, na minha cabeça. Né? Então, a ansiedade, ela traz um sentimento de insegurança, um medo, uma apreensão, uma preocupação excessiva com o fato que ainda não aconteceu. É como se eu saísse do presente, eu não consigo curtir aquele meu café gostoso com o meu bolo, eu não consigo curtir meus filhos, meu marido, meu trabalho, que eu gosto tanto, porque eu estou pensando no que irá acontecer. E quando eu estou ansiosa, todas as minhas expectativas são ruins. Eu penso no pior. Não é assim? Então, essa preocupação excessiva, essa apreensão, esse medo, ela só existe na nossa mente. Não tem nada aqui, aparentemente, ameaçador. É o que eu acho que pode acontecer, né? Então, um dos fatores causadores da ansiedade são os nossos pensamentos. O que pensamos e o que sentimos irá determinar o nosso comportamento. A forma como eu interpreto a situação vai determinar a minha reação. Se o meu marido é alcoólatra, ele sai para beber. E eu sei que quando ele chega, ele faz o maior auê. Ele quer quebrar as coisas, ele quer gritar, ele quer brigar, ele quer bater, né?
Eu já fico ansiosa quando dá o horário e ele não chega. Tá bebendo. Eu já começo a sentir todos os sintomas da ansiedade, porque eu entro em estado de alerta, eu fico naquela expectativa. Ele vai chegar bêbado, ele vai fazer confusão, ele vai querer me bater, ele vai quebrar as coisas, ele vai brigar com as crianças. Eu já fico naquela expectativa. E aí ele chega e não estava bêbado. Lógico, eu criei essa expectativa porque eu já vi acontecer. E eu espero que vá se repetir, porque ele não mudou, né? Mas nem tudo que eu penso é verdade. Nem tudo que eu penso vai acontecer. Eu não posso acreditar em tudo que a minha mente fala. Eu tenho que duvidar do que eu estou pensando, tá? Então, um dos fatores causadores da ansiedade são os nossos pensamentos. O que pensamos e o que sentimos irá determinar o nosso comportamento, a nossa reação, e a forma como interpretamos a situação, ela faz toda a diferença. Se eu tenho uma entrevista de emprego, mas eu começo a pensar, antes de ir para a entrevista, eu começo, eles não vão gostar do meu currículo, eu acho que eles não vão gostar de mim, eu estou gorda, eu estou feia, eu não terminei a pós, o meu currículo não está bom, aí eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar ansiosa, pensando em tudo de ruim que pode acontecer, né? E aí o que essa ansiedade pode fazer comigo? Ela pode me paralisar e eu nem vou para a entrevista, né? Ou eu vou ansiosa e eu chego lá, não acontece nada disso. Entende como começa na nossa cabeça o sofrimento? As pessoas ansiosas, elas têm uma tendência de ser pessimista, de terem pensamentos catastróficos, elas sempre esperam o pior. Por quê? Por isso que sofrem, né? Porque a ansiedade e o medo, elas andam juntas ali, de mãos dadas. Elas fazem parte da mesma face aqui da moeda. O medo e a ansiedade, elas andam juntas. E nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos. O que eu tenho alimentado? O que eu ando pensando? Né? Como eu tenho interpretado as situações do dia a dia? Um desemprego, claro que vai trazer uma ansiedade. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar o aluguel? Mas dependendo de como eu vou interpretar isso, assim como eu posso ficar desesperada, né? Ansiosa, tirar meu sono, tirar meu apetite, passar mal, porque eu estou naquela expectativa que vai dar tudo errado. Aí eu já começo a imaginar eu sendo expulsa de casa porque eu não paguei o aluguel. Eu já começo a imaginar não ter nada para cozinhar, para dar para os filhos comerem, para eu comer. Eu já começo a imaginar não ter nem o dinheiro do ônibus, da gasolina. Tudo de ruim, né? E aí vem aquele sofrimento, aquela angústia, aquele medo. Agora, se eu interpreto que isso tudo depende daquilo que eu tenho alimentado a minha mente, né? Se eu interpreto um desemprego como que foi da vontade de Deus, que Ele tem algo melhor para nós, que Ele vai cuidar de nós, que Ele não vai nos deixar faltar nada, vocês acham que eu vou ficar ansiosa? Se nos momentos difíceis eu olhar apenas para mim, para o que eu posso fazer, eu vou ficar ansiosa. Porque nós, como homens, nós somos limitados, né? Nós não temos poder sobre todas as coisas. E aí é que entra a nossa fé em ação. Para não nos deixar ansiosos, que nós possamos confiar em alguém maior do que nós, né? Então, a forma como interpretamos a situação, ela faz toda a diferença. Os pessimistas sofrem mais. Os pessimistas sofrem mais, tá? Na maioria dos transtornos de ansiedade, os pensamentos são distorcidos. Lembra que eu falei? Não acreditem em tudo que vocês pensam. Sempre questione o pensamento de vocês. Será que é isso mesmo? Né? A pessoa ansiosa, quando ela liga para alguém e a pessoa não atende, chama, a pessoa não atende, ou ela manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa visualiza e não responde, ela começa. Ela está com raiva de mim. Eu fiz alguma coisa para ela.
Meu Deus, o que será que eu fiz? Será que ela não quer falar comigo? Será que ela está com raiva de mim? Sabe, aqueles pensamentos, aí começa. Eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar nervosa, eu começo a ligar. Acho que a pessoa está com raiva, está de mal, não quer falar comigo. E eu não questiono esse pensamento. Já aconteceu isso com vocês? E aí vocês vão... Mas o primeiro pensamento que vem é, será que ela não quer falar comigo? Será que ela está com raiva de mim? Por que ela não respondeu? Por que ela não atendeu? E aí você tem que se questionar. Não. Vai ver que ela está ocupada. Porque às vezes eu também não atendo. Porque às vezes eu também não respondo na hora. Não é assim? Aí eu tenho sempre que questionar os meus pensamentos. Será que é isso mesmo? Não, acho que é coisa da minha cabeça. Porque eu não lembro de ter feito nada para essa pessoa. Não teria motivo para ela ficar aborrecida comigo. Entende? Então, a maioria, dentro dos transtornos de ansiedade, a maioria dos nossos pensamentos, eles são distorcidos. Nem tudo que pensamos é verdade. Então, vamos questionar esses pensamentos. Será que é isso mesmo ou é coisa da minha cabeça? Será que não é porque eu estou ansiosa? Tá? Então, questionem. Se questionem. Questionem os pensamentos de vocês. Quais são as causas da ansiedade? São multifatores, não existe uma causa. São vários fatores que contribuem para um transtorno de ansiedade. Né? Lembra que nós vimos que a ansiedade ela é uma reação normal do nosso corpo. Todos nós temos, foi dada por Deus para nos proteger e nos preparar para fugir ou lutar. É um transtorno quando ela está mal adaptativa, não foi isso que vimos? Então, quais são as causas? São muitas as causas dos transtornos de ansiedade. Primeiro é essa desregulagem, né? Essa calibragem inadequada que podem ser desencadeadas por circunstâncias de vida estressantes. Semana passada nós falamos sobre o estresse. O quanto uma vida estressante, ela adoece o nosso corpo e pode chegar no limite da exaustão e desencadear um transtorno de ansiedade, porque o corpo não consegue mais relaxar, ele não consegue mais voltar ao equilíbrio, né? Um transtorno de ansiedade, uma depressão, né? O estresse pode desencadear isso. Então, essa desregulagem, essa calibragem inadequada, né, do nosso sistema ali de alarme, pode ser desencadeado por circunstâncias de vida estressantes. Quais são essas circunstâncias, Patrícia? São inúmeras as circunstâncias. O que te estressa hoje? É o trânsito todo dia, 1 hora de engarrafamento? É a discussão todo dia com teu marido, com a tua esposa, né? Com teu cônjuge? É um problema de relacionamento dentro de casa, na tua família? Tua irmã não fala contigo, teu pai não fala contigo, né? É um problema no trabalho, de competição, fazendo pessoas te prejudicando ali dentro do trabalho. E aí quando você passa por um longo período nesse estresse, essas circunstâncias estressantes podem provocar essa desregulagem no nosso sistema de alarme, né, do corpo e transformar a nossa ansiedade, que é saudável, é normal, em um transtorno de ansiedade. Ok? A Cláudia está dizendo que os pensamentos dela são sempre distorcidos. Mas que bom que tu percebes que é distorcido, Cláudia. Sempre te pergunta, é isso mesmo? Será que é isso mesmo ou não é coisa da minha cabeça? Né? Então, a vida corrida, a agenda apertada, né? Eu faço tantas atividades que eu não tenho tempo de curtir a minha cama, o meu sofá, de assistir um filme, de ouvir uma música, de ler um livro, né? Então, sem tempo para relaxar, sem tempo para ter um lazer, sem tempo para ter uma vida social, conversar com amigos, tomar um café com amigos, conversar, sair, ver gente. Quando a pessoa está ligada no 220, vocês conhecem alguém ligado no 220? O nosso corpo não foi preparado para o 220. O nosso corpo foi preparado para o 127. 127 e não 220.
quando a gente vive no 220, a gente queima todo o nosso sistema. Tudo que é demais, tudo que a gente usa demais, até os atletas, quando fazem muito exercício, eles começam a adoecer, não é isso? O Richard, tu é assim, Richard? Tu é no 220? A Júlia é no 220? Quem mais aí é no 220? Hein? Então, nosso corpo, a Carol é no 220, nosso corpo não foi preparado para o 220. E por isso eu falei, vocês têm que se tocar, vocês têm que se perceber, porque o corpo dá sinal. A carne treme, o coração acelera, eu começo a suar muito, é uma agonia, eu começo a respirar de forma ofegante. Então eu tenho que me perceber e desacelerar, tá? A Júlia está dizendo que ela já melhorou muito e está adorando mudar, é isso. O Richard está dizendo que esses dias ele está no 440, misericórdia, Richard, vai infartar. O corpo não está preparado para isso, gente. Ele aguenta o 220 por um curto período. Mas quando esse período não passa, quando é um longo período de estresse, ele vai adoecer o nosso corpo. E aí vem a síndrome do pânico, aí vem o transtorno de ansiedade, né? A Cláudia está dizendo que quando ela está ansiosa, as pernas tremem. É isso, tá? Então nós temos multifatores que causam ansiedade, né? As circunstâncias de vida estressante é um deles e é muito característico da nossa sociedade hoje. Nós temos os fatores biológicos, né? Nossos pais, se os nossos pais sofrem de um transtorno de ansiedade, nós temos essa predisposição genética em ter o transtorno de ansiedade, tá? E estudos comprovam que pais ansiosos, né, os filhos, isso não é uma lógica, não é causal, né? Ele é, eu sou, não, mas há essa predisposição genética, tá? Há essa predisposição. Mas já foi encontrado pais ansiosos e filhos com uma sensibilidade aumentada à ameaça. É como se tem pessoas que são mais sensíveis que as outras. Que não tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água assim? Aí você está aqui na calma de, meu Deus, você está sofrendo, você está fazendo uma tempestade sem necessidade. Para que esse escândalo? Para que tudo isso? Para que essa crise de choro? Para que essa irritação, esse aborrecimento? Por uma coisa tão simples. O que está acontecendo? Então, tem pessoas que têm uma hipersensibilidade, mas geralmente essas pessoas têm pais ansiosos, né? Já tem um histórico aí, a questão dessa predisposição genética, pai e mãe ansiosos, né? As pessoas nascem com uma sensibilidade aumentada às ameaças. Existem as alterações químicas no cérebro, igual da depressão. Existem essas alterações na química do cérebro, né? Na região da amígdala cerebral. Não é a amígdala daqui, tá? É a amígdala cerebral. O Richard viu a esposa dele agora. Richard, tu tá no 440 e viu tua esposa, vocês vão dar choque os dois aí. Vamos apagar a luz, deitar na cama, relaxar, ouvir uma música, namorar um pouco, se desligar um pouquinho aí. Essa região da amígdala cerebral, diante do perigo, ela fica hiperestimulada e ela libera substâncias químicas que desencadeiam as reações do corpo diante do medo, né? Então, é a amígdala cerebral quem libera essas substâncias que preparam o nosso corpo para lutar ou fugir, tá? Só que quando essa vida estressante ela é contínua, ele libera o tempo todo, tá? Então há um aumento, uma hiperestimulação dessa glândula, né? Dessa região que é a amígdala cerebral, e ela libera substâncias químicas que desencadeiam essa reação no corpo. E aí o cérebro reage com uma descarga de adrenalina. Vocês conheceram alguém ou já vivenciaram uma situação que
que a pessoa estava numa luta, numa briga, ela levou um tiro e ela não sentiu nada. Ela só foi saber que ela levou o tiro depois, quando ela parou e aquilo começou a arder, começou a doer. Por quê? Porque o corpo dela estava preparado para lutar ou fugir. Ela não sentiu dor naquela hora. Porque ela já estava lutando, o corpo dela todo estava preparado para aquilo. Tá? Então, ele é super estimulado e libera adrenalina no corpo. E a produção de noradrenalina, serotonina, dopamina são diminuídos, que é os que dão a sensação de prazer, de bem-estar. A produção dessas substâncias, elas são diminuídas e aumenta a produção da adrenalina, que com o tempo vai desregular o nosso corpo. E eu vou começar a viver ansiosa. Por isso é o transtorno, né? Todo dia eu estou ansiosa. Todo dia eu estou preocupada, eu estou agitada. Ou eu começo a ter a síndrome do pânico. Do nada, eu estou no supermercado, eu estou na farmácia, eu estou dirigindo. Vem aquilo do nada, muito forte em mim, e eu penso que eu vou morrer, que eu vou passar mal. Por quê? Porque o meu corpo está desregulado, tá? E aí entra a medicação, tá? Quando eu estou sofrendo de um transtorno de ansiedade, se eu não consigo frear, se eu não consigo... Não é frear, porque ninguém freia, né? A gente só vai frear quando morrer, mas é desacelerar. Quando a gente se percebe e não começa a desacelerar, a gente vai ter que entrar no medicamento. Por quê? Porque a gente vai começar a não dormir, porque a ansiedade traz a insônia. Tá? A gente vai começar a não dormir, a gente vai começar a ter gastrite, a ter pressão alta, né? Muita dor de cabeça, dores no corpo todo, porque meu corpo está ligadão e ele não está conseguindo desligar. Tá? A história de vida da pessoa influencia, principalmente a sua infância, né? Se foi uma criança, um adolescente que conviveram com os pais muito ansiosos, pais que criavam uma expectativa muito alta em cima desse filho, com cobranças altas, né? Traumas, privações, tudo isso vai influenciar. Então, a história de vida da pessoa também entra nesses multifatores que causam a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade. O ambiente. E quando a gente fala em ambiente aqui, eu vou destacar as redes sociais. É um ambiente virtual que todos nós estamos ligadão todos os dias e às vezes muitas horas do dia, né? As redes sociais, esse mundo virtual, ele nos deixa acelerado. Tá? Tanto pelas ondas que eles liberam, né, em termos de química para o cérebro, quanto pelo que nós estamos vendo. Lembra, se você começa a assistir um vídeo, é um vídeo atrás do outro. Há uma hiperestimulação do teu cérebro. E aí você quer dormir, mas está lá esperando dar o sono no Instagram, no Facebook, assistindo os vídeos que só estão te estimulando. Você não vai conseguir dormir nunca. Eles não deixam você se desligar. Então as redes sociais prejudicam e as redes sociais fazem com que nós comecemos aqui a nos comparar com os outros. A gente quer ser melhor, mais bonito. A gente começa a se achar inferior, começa a se achar feia, né? Começa aquela competição. Eu começo a ver a roupa, o cabelo. Gente, se eu for me preocupar com o cabelo e com a roupa, eu faço o devocional Café com Fé de segunda a sexta. Todos os dias tem mais de um ano, né? Eu não tenho como, não existe, não tem como eu não repetir roupa. Já quis me dar uma ansiedade? Já? Uma preocupação? Meu Deus, eu vou vestir a mesma blusa. Mas eu não posso. O que eu tenho para ensinar, para falar, é muito maior do que a roupa que eu vou vestir. As pessoas vão gostar de mim não porque a minha unha está pintada, ou a minha roupa é bonita e nova, ou porque eu estou com o cabelo escovado. Isso eu trabalho na minha mente, para que eu não fique ansiosa,
Porque você olha a rede social, as pessoas estão lindas, né? Maquiadas, o cabelo escovado, as roupas bonitas, mas nem sempre a gente consegue acompanhar esse ritmo, né? A gente sempre está atrás. Então, esse ambiente virtual também nos adoece, tá? Eles fazem com que a gente se compare, com que a gente fique mais competitivo, gera um sentimento de insatisfação muito grande em nós, né? E é muita informação em pouco tempo. Então, ele super estimula o meu cérebro, tá? E aí ele me deixa ligadona, ele me deixa no 220. O tipo de trabalho que nós temos, professor, bancário, médico, enfermeiro, né? São trabalhos estressantes. Vários outros também, motorista de ônibus, né? Taxista. São trabalhos muito estressantes e que você vive nesse estresse por um longo período. Vai chegar uma hora que o teu corpo vai gritar. E aí você pode começar a apresentar os sintomas de um transtorno de ansiedade. E o mais comum é a ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. As baixas conexões sociais, que é o não tenho amigos, não converso com ninguém, não tenho vida social, eu não saio, não passeio, né? A falta de atividade física, a falta de rotina de sono. Eu não tenho horário de dormir nem de acordar. Durmo tarde, acordo cedo e vou trabalhar, quer dizer, eu não tenho nem 6 horas de sono. Que o mínimo, pelo menos, vamos ter 6 horas de sono para ter um sono reparador, né? Não tem horário para se alimentar, então a vida é toda desregulada. Tudo isso faz parte dessas causas, desses multifatores que contribuem para o transtorno de ansiedade, ok? E nós precisamos reconhecer o gatilho, o que está nos deixando ansiosa, como é que está a minha vida, o que eu posso fazer para amenizar isso? Eu preciso ficar bem, senão eu vou entrar no remédio, eu vou adoecer, né? Então vamos conhecer 3 tipos, 3 transtornos que fazem parte dos transtornos de ansiedade, ok? Então, dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, nós temos a síndrome do pânico, temos o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, temos fobia e alguns outros. Hoje eu vou falar de 3. O TAG, que é o mais comum, a maioria é diagnosticado com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Vamos falar da síndrome do pânico e síndrome do pânico, deixa eu olhar aqui o outro, e da fobia. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, ele é caracterizado por medos, preocupações exageradas, direcionadas a situações cotidianas. Tudo preocupa. A pessoa que sofre de ansiedade generalizada, ela se preocupa com a mãe, com o pai, com o irmão, com o marido, com a tia, com a sobrinha, com a cunhada. O problema de todo mundo ela pega para ela. Ela quer resolver o problema do outro, ela sofre pelo problema do outro, ela quer fazer tudo para todos. Ela é uma preocupação exagerada, direcionada a situações cotidianas. É uma ansiedade contínua, com sintomas físicos. Como é que essa pessoa se sente? Ela sente tensão muscular, dói as pernas, dói o pé, dói aqui, dói o ombro, dói a costa. Se ela pudesse ir para massagista todo dia, ela ia. Existe tensão muscular, tremores. Lembra que eu falei que a carne treme? Começa a tremer. O braço, a perna, tu começa a sentir o músculo contrair. Do nada. Tensão muscular, tremores, incapacidade de relaxar. Você senta, as pernas ficam balançando. Você deita, as pernas ficam balançando. Você se mexe para um lado para o outro, você não consegue deitar e relaxar. O corpo está ligadão no 220. Fadiga, vive cansado. Vive com falta de ar. Vive assim. Uma quentura, aquele ventilador em cima, ar-condicionado no 10. Né? Tensão muscular, fadiga, dor de cabeça, palpitação, sudorese, tontura,
ondas de frio e calor, parece a menopausa, né? Ondas de frio e calor, falta de ar, urgência em urinar, hipervigilância. Ela está deitada. Abre a porta, ela toma um susto. Ai, meu Deus, que susto. Credo, eu só abri a porta. Toca o despertador, só falta infartar, cai da cama. Ai, meu Deus. Vocês conhecem alguém assim? Né? Parece, a pessoa está hipervigilante. Tudo ela assusta. Caiu uma chave, tocou um alarme, abriu uma porta, chamou o nome dela, tocou o telefone, é tudo assim. Ai, meu Deus, a pessoa já está assim, ligada no 220. Insônia. Por que insônia? Porque a pessoa deita, a mente não desliga, ela não consegue relaxar. Né? A mente não para de pensar, Irritabilidade, claro, você não dorme, né? Não consegue relaxar, você vai começar a ficar irritada, mal-humorada, né? E ter dificuldade de concentração. Tô muito rápido? Vamos lá, que a gente tem 1 hora. E aí vem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico faz parte dos transtornos de ansiedade. A síndrome do pânico é uma ansiedade que não tem um objeto específico. Não tem algo específico que desencadeia, né? A ansiedade não tem um objeto específico. Ela está ligada ao medo de morrer e enlouquecer. Depois que eu tenho uma crise de ansiedade, a primeira vez que eu tenho uma crise de ansiedade, que eu sinto meu coração acelerar, o meu braço formigar, a minha cabeça latejar, eu começo a sentir tontura, vontade de vomitar, eu penso que eu vou morrer, que eu vou infartar, que eu vou ter um AVC. Foi um pânico, né? Uma crise de ansiedade muito, muito forte que deu. Aí eu vou para emergência, estou infartando, me leva para emergência. Aí eu vou para emergência, chega lá, ele escuta meu coração, ele mede a minha pressão, tem nada. Fala, olha, seu coração está normal, a sua pressão aumentou só um pouquinho, isso é ansiedade. Aí ele vai te dar um remedinho para você dormir, lá mesmo no hospital. Aí tu relaxa, ele te libera, vem para casa. Mas o que acontece com as pessoas? Depois que elas têm a primeira crise de ansiedade, elas ficam na expectativa de ter de novo. E começa a ficar hipervigilante esperando ter a segunda vez. E aí, se eu tive essa primeira crise de ansiedade no banheiro, toda vez que eu for tomar banho, eu vou ficar hipervigilante esperando que ela aconteça de novo. Vocês entenderam? E aí o medo de sentir medo faz eu ter uma nova crise de ansiedade. Isso é a síndrome do pânico, tá? Então, ela está ligada ao medo de morrer ou enlouquecer. É caracterizada por um período de temor ou desconforto intenso. É muito forte, gente, é horrível. Quem tem síndrome do pânico é uma sensação horrível. Ela é muito forte, muito intensa, ela dura de 20, no máximo 40 minutos. Ela vai no pico e depois ela volta sozinha. Você não precisa ir para emergência, para a Unimed, para o pronto-socorro. Não precisa. Assim como ela vem com tudo, ela vai embora, tá? Então, alcança o seu pico de intensidade em 2 a 10 minutos. Ela vai no máximo dela. E aí tu pensa que vai morrer, a cabeça vai explodir, o coração vai estourar, tu vai ter um AVC, vai desmaiar, vai cair, não sente a perna, não sente o braço, tu começa a não sentir nada. Isso é uma crise de pânico que a pessoa está tendo. E ela vai desaparecendo aos poucos, ela se resolve sozinha, sem necessidade de intervenção no momento da crise. Patrícia, o que eu faço se eu ver alguém tendo um ataque de pânico? Pega na mão dela, pede para ela fechar os olhos e respirar. Olha, eu tô aqui, vai passar. Você está tendo uma crise de ansiedade. Senta do lado dela, segura na mão dela e respira junto com ela. Respira comigo. Segura, conta até 3, até 5, solta devagar. Vamos lá, presta atenção na tua respiração, que é para ela tirar o foco
do batimento acelerado, né? Da pressão na cabeça, para ela tirar o foco dos outros sintomas. Respira junto comigo, vai passar. Isso é só uma crise de ansiedade. Pronto. Não demora 20 minutos, 30, passou. Aí ela volta cansada, fadigada, né? Assim, acabada, porque ela usou toda a energia dela ali naquela crise de pânico. Então, os sintomas físicos, quais são da síndrome do pânico? Sensação de falta de ar, sufocamento, sensação de desmaio, medo de enlouquecer, de morrer, formigamento ou dormência em qualquer parte do corpo. Esses são os sintomas na síndrome do pânico, tá? E a fobia. Tem pessoas que têm fobia de escada rolante. Vocês conhecem alguém? Fobia de elevador. Fobia de barata, de aranha, de cachorro. Fobia de altura. Fobia de lugar fechado, né? A fobia está dentro dos transtornos de ansiedade. Ela desencadeia todos esses sintomas de palpitação, sudorese, é um mal-estar muito grande. Então, a fobia é um medo exagerado e irracional que antecede alguma situação ou contato com objetos, levando a pessoa a se esquivar, a evitar a situação. Então, desculpa, eu começo a não ir naquela casa porque tem cachorro, eu começo a não ir naquele médico porque tem elevador, eu começo a não ir naquele lugar porque é fechado, tem muita gente, eu passo mal. Eu começo a me esquivar, eu começo a me isolar. Esse é o problema da fobia, né? Quando exposta às situações citadas, automaticamente vêm as respostas de ansiedade. Pensamentos catastróficos, eu vou morrer, vai cair tudo, vai explodir, eu vou cair, vão rir de mim, né? Aí eu começo a ter sudorese, taquicardia, sensação de desmaio, tontura e mal-estar. As reações da ansiedade, né? É o que eu tenho na fobia, mas diante daquele objeto que eu tenho muito medo. Agora, esse objeto, ele pode ser real ou imaginário, tá? Porque as pessoas têm medo, elas têm a fobia só de pensar em estar lá, tá? Mas a gente só vence o medo enfrentando. Se eu tenho medo da escada rolante, eu preciso ir, nem que seja com alguém segurando a minha mão. Eu vou, aos poucos, me aproximando daquela escada rolante até o dia que eu vou subir. E quanto mais eu subo e não acontece nada, menos eu sinto medo, tá? Então, o medo, ele tem que ser enfrentado. Quanto mais eu enfrento, menos ele tem força sobre mim. E eu percebo que realmente não vai acontecer aquilo que eu imaginei, tá bom? Então, o medo, ele precisa ser enfrentado. Então, o indivíduo reconhece que seu medo é excessivo. Ele ri dele, ele fala, eu sei que não tem sentido esse meu medo, mas eu não consigo não ter medo, né? E aí a gente ajuda essa pessoa a enfrentar. Vamos juntos. Comece imaginando a situação, até que um dia ela vai conseguir chegar de frente para esse objeto do medo e passar por ele, sem ter a reação da ansiedade, né? Que é o que eles fogem, é essa sensação do medo. Qual é o tratamento? A gente já está chegando ao final. Qual é o tratamento da ansiedade? Primeiro, a gente precisa ter uma mudança no nosso estilo de vida. Nós precisamos desacelerar. Não é parar, é desacelerar. Olhar a nossa agenda, olhar a nossa rotina e ver, gente, o que eu posso tirar daqui? O que eu posso diminuir? Né? Eu preciso descansar, eu preciso dormir mais, eu preciso relaxar para que eu não adoeça, né? Então, a primeira coisa é uma mudança no estilo de vida. Você precisa de atividade física, seja um pilates, seja yoga, seja meditação, né? Meditação guiada, ouvindo aquela meditação, seja a meditação
Na Bíblia, eu lendo, meditando, refletindo, me concentrando naquilo que eu estou lendo, orando, né? Eu preciso me desligar. A Carol está perguntando se a ociosidade também causa esses transtornos. Não. A ociosidade, ela causa o estresse, né? Porque tanto o excesso estressa quanto a monotonia estressa, né? A ociosidade estressa, mas é difícil ela chegar em um nível de exaustão, tá? Mas a ociosidade estressa também. Então, precisa haver uma mudança no estilo de vida, você precisa desacelerar, uma redução na carga de trabalho. Tem gente que tem 2 empregos, 3 empregos, né? A tua agenda tem que ser tua amiga e não tua inimiga. E você tem que aprender a dizer não. Eu não posso dizer sim para tudo. Eu preciso respeitar o meu corpo, o meu tempo, as minhas prioridades, a minha saúde. Então os convites vêm, as propostas vêm e eu vou precisar dizer não. Não, eu não posso. Eu já estou sobrecarregada. Me dá um tempo que eu te ajudo em um outro momento. Agora eu não posso. Aprenda a dizer não, por respeito a você. Tenha tempo para o lazer. Faz quanto tempo que você não vai numa praia, num parque, não faz uma viagem, um passeio de carro, não olha a natureza, não aprecia a natureza, né? Eu amo o zoológico, para mim é terapia. Qualquer lugar que eu vou no mundo, eu quero ir no zoológico. Para mim é como se eu estivesse em contato, é um lugar que me dá paz. Amo zoológico, amo café com bolo. São coisas que me recarregam. A energia, olhar a montanha, olhar as árvores. Aqui em Campinas é muito lindo, as ruas têm muitas flores nas ruas. Pink, lilás, branca, vermelha, várias cores, amarelo, ouro, né? Os ipês da vida, né? Eu fico encantada quando eu ando aqui em Campinas, que ainda é um lugar novo para mim, mas me acalma, né? Então a gente precisa ter tempo para o lazer, ter tempo para contato com a natureza, praia, parque, animais, fazer uma atividade física que libera endorfina, e a endorfina promove o bem-estar, né? Ter um bom padrão de sono, respeita o teu tempo do sono, tá? Você precisa ter um horário certo de dormir. O meu horário de dormir é 10 horas da noite. 10 horas da noite, eu com sono ou sem sono, eu deito. Que é para o meu corpo entender que ele já vai dormir, para ele relaxar. Deito, sem celular, sem nada, né? A Carol está dizendo que o que relaxa ela é praia e academia. Pronto, é o que tu tens que fazer. Ter um bom padrão de sono, e o tratamento medicamentoso, que muitos vão precisar, né? Entrar nos ansiolíticos da vida. Mas para você não chegar neste ponto, precisa haver uma mudança no seu estilo de vida, tá? E terapia. Por que terapia, Patrícia? Porque na terapia é como se você estivesse se olhando no espelho. Eu sempre pergunto para meus clientes, assim, alguém pergunta da tua vida? Alguém pergunta de ti? O que tu está sentindo? Como tu estás? Né? Ninguém pergunta pra gente. E na terapia é o momento que você olha para você. É o momento de você se olhar. É o momento que você vai falar de você. E junto, né? A gente vai te ajudando, eu no caso como psicóloga, né? Eu vou ajudando a ela se enxergar a vida que ela está levando, o caminho que ela está trilhando e aonde isso vai dar. E que existem outras possibilidades. O papel da terapia é ampliar a nossa mente, né? A Regina está dizendo que ela ama Campinas e que a região dela é a de Viracopos, que é maravilhosa. Estou lendo a Bíblia e estou amando, mas não tenho sono. Problemas com isso. Então, tem que ter toma um chá antes de dormir, vai mais cedo para o quarto, toma um banho, veste a tua roupa de dormir. É como se a tua cabeça estivesse se preparando para isso mesmo. Ela sabe que agora é hora de dormir, né? Lê a tua Bíblia, ora,
Se isso te relaxa, faz essa meditação antes de dormir. Lê, ora, apresenta diante do Senhor, né, as tuas ansiedades, as tuas preocupações e deita e dorme. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos fechar com isso? A gente tem pouquinhos minutos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não sei qual é a fé de vocês, eu não sei em quem vocês creem, né? Eu creio em Deus. E eu creio no seu poder, na sua soberania, no seu amor, no seu cuidado, na sua provisão. E vários textos da Bíblia falam sobre isso. Lançai sobre ele, entregai para ele todas as nossas ansiedades. O que está te deixando ansioso? O que está tirando a tua paz? Qual é teu medo? Lembra, a ansiedade, ela é irmã do medo, eles andam juntos ali, ó. É o medo que desencadeia a ansiedade. Qual é o teu medo? Não tem nada que Deus não possa fazer. Teu medo é da doença? Teu medo é de morrer? Teu medo é de ficar desempregada? Teu medo é dos teus filhos sofrerem? Tu não tem controle sobre nada disso. Vamos aprender a viver um dia de cada vez. E deixa Deus tomar conta da tua vida. Lançai sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, diz assim: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Olha o que está dizendo lá. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Por quê? Porque a ansiedade nos faz sofrer. Vamos lançar sobre alguém que tem poder sobre todas as coisas, né? Que é Deus, pedindo sabedoria para Ele nos guiar, nos orientar, nos dar sabedoria para enfrentar esses medos, esses problemas, isso que está tirando a nossa paz, tá? Então, não se envolva em coisas grandes demais, não queira mais do que você precisa, viva com moderação, viva um dia de cada vez, cada mal seu dia, já tem os problemas de hoje, resolve o de hoje, vive hoje, amanhã é outro dia. Respeite o seu ritmo, ouça o seu corpo, tá? Quando você está agitada, você vai ver que a sua respiração está ofegante, que o seu coração está batendo mais rápido, que você está suando demais, né? Você vai se perceber, você precisa se tocar, né? Não queira dar conta de tudo e todos. Você não é Deus. Não queira ser Deus. O diabo era um anjo, não era? Que quis ser Deus. E ele é o diabo. Não queira ser Deus. Entregue sobre ele. Entregue a ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Amém? E lá em Isaías 26:3, para a gente encerrar, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E o ansioso precisa de paz. A paz que só Deus pode nos dar. É a paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar caindo na tua cabeça, mas você está crendo, confiando, firme, convicto de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele tem um propósito para tudo isso. Ele tem um propósito para o desemprego, Ele tem um propósito para a tua doença, Ele tem um propósito para a tua crise com teus filhos, para a tua crise no teu casamento. Ele tem um propósito para todas as coisas. Nada foge do controle das suas mãos. Então, que vocês possam ter a mente firme no Senhor, confiar no Senhor e sentir essa paz que excede todo entendimento. Amém? Esse é o meu desejo para vocês. A gente encerra aqui, ó, certinho, 8 horas da noite, 1 hora de live. Muito obrigada por estarem comigo, né, participando. Isso me motiva a continuar fazendo as lives. Nós já fizemos a primeira, que foi sobre estresse, hoje, ansiedade. Na próxima sexta será a terceira live, nós vamos falar sobre a síndrome do pânico. Falar especificamente sobre ela, o que ela é, o que causa, quais são os sintomas, qual é o tratamento e dar algumas orientações para quem sofre da síndrome do pânico.
Depois vem depressão e suicídio. Serão 5 lives, sempre às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu espero vocês aqui comigo, tá bom? E de segunda a sexta, Devocional Café com Fé. Nós estamos estudando o livro de 2 Coríntios, a carta, né? 2 Coríntios. Segunda-feira nós vamos começar, eu creio que é o capítulo 6, ainda no capítulo 6. Então espero vocês de segunda a sexta no Devocional Café com Fé e sexta-feira à noite, na próxima sexta-feira à noite, na nossa live sobre a Síndrome do Pânico. Um beijo, fiquem com Deus, até sexta-feira que vem. Tchau, fiquem com Deus.